Hey guys, good morning, good afternoon or good evening depending on what time you are watching this video again. So today I am recording this video for the students that are under 14 years old, ok? Então pessoal, hoje a gente vai estar gravando mais um vídeo, né? O vídeo da semana para os alunos menores de 14 anos, ok? So please everybody open the book on the page number, I think it's class number 15, yeah, class number 15, page number 40 and 41, página 40 e 41, okay? So today we are going to talk about have for the present perfect, okay? So on the first exercise, exercise number 1, we have vocabulary, the present perfect for the past experience. So write this sentence under the pictures. So the first one, I have won the championship twice. Championship, okay? Championship is a competition, okay? Championship um campeonato. So I have won the championship twice. I have been to China. I have eaten Thai food 3 times. I have seen that movie. I have taken a picture with that actor, and I have driven a Ferrari once. So I have won the championship, I have been, I have eaten, I have seen, I have taken, I have driven, ok? O que significa esse have ali que a gente tem, pessoal? Have junto com o participle, né? Esse participle vocês vão encontrar no final do livro do básico de vocês, tá? No intermediário ele não vai ter, nesse livro que vocês têm ele não tem no final, mas lá no livro básico que vocês tinham no primeiro ano, vocês podem encontrar todos os participles, tá? O que é o participle de um verbo? Por exemplo, a gente tem o verbo normal, né? Brincar, trabalhar, correr, pular, né? Beleza? No inglês a gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares também, né? E como que funcionam os verbos regulares? Ou seja, por exemplo, work. Work é um verbo regular. Como que a gente sabe que work é um verbo regular? Porque eu sei que o passado de work é worked. Então, sempre quando a gente acrescentar o ed em um verbo, ele vai ser regular, beleza? Então, todo verbo que a gente acrescenta ed é regular. Os verbos que a gente não acrescenta o ed, eles são irregulares, tá? Então, por exemplo, see, que é ver, né? See. O passado de see não é seed, tá? Até porque seed é semente. Então, o passado de see é saw. Então, a gente não acrescenta o ed no verbo see, que é ver. A gente acrescenta, muda a palavra, na verdade, né? Fica saw. Então, eu já sei que o verbo see é um verbo irregular, porque eu não posso acrescentar o ed para ele virar passado, beleza? Aí, como que eu faço para saber quando um verbo regular ou um verbo é irregular? Professor, não sei diferenciar quando um verbo é regular, quando um verbo é irregular, ou qual que é o passado de um verbo irregular. Pessoal, eu posso falar para vocês pegarem o livro, olharem lá o básico de vocês, todos os verbos irregulares, todos os seus passados, né? E decorarem, né? Mas isso vocês podem até decorar por meia hora. Depois vocês vão esquecer. Não adianta querer decorar 2, 3 páginas de verbo regular e irregular que vocês vão acabar esquecendo, é maçante. Então a única forma de vocês aprenderem o passado dos verbos, é claro, né? Bom dar uma olhadinha, ler, né? Uma vez e tal. Mas a única forma de vocês aprenderem mesmo os verbos irregulares é as mesmas coisas que eu falo toda a vida para vocês, né? Assistir filme em inglês, escutar uma música em inglês, mudar o celular de vocês para inglês, colocar o inglês no dia a dia de vocês. Porque não adianta, você vai perder, né, 3 horas, né, ou 2 horas olhando os verbos irregulares ali. Beleza, eu fiquei 2 horas olhando o verbo irregular. Aí eu nunca mais olho um verbo, nunca mais vejo um verbo irregular na minha vida, nunca mais tenho contato com um verbo irregular. É óbvio que vocês vão esquecer, né? Mesma coisa que eu falar uma palavra para vocês agora e daqui a 2, 3 semanas pedir para vocês qual foi a palavra que eu falei nesse vídeo. Vocês não vão mais lembrar, porque você não viu mais essa palavra, entendeu? É basicamente isso, assim que funciona. Então, para você saber quando um verbo é irregular, você tem que colocar o inglês no seu dia a dia. Aí você vai percebendo, pô, o passado de work eu sei que é worked, mas o passado de see
eu sei que não é see, então é saw, passado de see é saw, né? E vários outros, né? Passado de swim, por exemplo, né? Swim, que é nadar, é swam, passado swam, né? E assim por diante, ok? E depois a gente tem os participles, né? Que também ficam nessa categoria ali do lado do passado, né? Então, por exemplo, você sempre vai usar o have mais o participle para falar uma frase no passado. Esse have, ele é como se fosse o nosso já nessa sentença. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu já ganhei um campeonato, por exemplo, eu já ganhei o campeonato. No inglês seria I have won the competition ou the championship, né? I have won. Então, já ganhei, beleza? Mesma coisa que no espanhol, né? No espanhol é a mesma forma. Por exemplo, quando você fala que alguma coisa já aconteceu no passado, você vai falar, por exemplo, yo, né? Yo he visto. Yo he visto. A gente usa o e como se fosse o verbo haver, que a gente utiliza como se fosse o nosso já no português, né? Então, I have won the championship nada significa mais do que eu já ganhei o campeonato. I have been to China, eu já fui para a China. I have eaten Thai food, eu já comi comida tailandesa, né? 3 vezes. I have seen that movie, eu já vi aquele filme. Basicamente assim que funcionaria, tá? Ok? So, just fill out the gaps on the exercise number 1. Exercise number 2, present perfect sentence, okay? So, for example, I have eaten Vietnamese food. She has eaten Vietnamese food. Remember that for he, she, it, has, and not have. Lembrem que para he, she, it é has, né? E não é have. We have seen Angelina before. Adrian has seen Angelina before, okay? E depois ali do outro lado a gente tem os verbos regulares, tá vendo? Neil and Buzz have walked on the moon. Neil has walked on the moon. I have studied. Christine has studied. São sempre quando for um verbo regular é mais fácil, porque a gente só acrescenta o ed no participle, né? Já quando for um verbo irregular é um pouquinho mais difícil. Vocês têm que dar uma olhadinha na tabelinha ali atrás, né? E aqui também vocês vão ter alguns exemplos nessa tabelinha aqui. Aqui tem alguns, mas não são todos, né? Tem uma parte. For example, win, eat, see, take, drive, be. For example, the past of win is won, and the participle is won. The past of eat is ate, and the participle is eaten. The present is see, the past is saw, and the participle is seen. Present take, the past is took, and the participle is taken. The present is drive, the past is drove, and the participle is driven. And the present of the verb to be is am, is, or are. The past is was or were, and the participle is been. Okay? Então, na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, o participle dos verbos vai ser acrescentado o e e o n, tá? Então, por exemplo, eaten, seen, taken, driven, been, gotten, maioria das vezes, tá? Vai acrescentar um e e um n ali no final. E depois a gente tem aqui do lado direito, novamente, o participle e o passado dos verbos regulares. Então, o passado do verbo clean é cleaned e o participle também é cleaned. Olha como é mais fácil. Walk, walked, walked. Travel, travel, traveled. Study, study, studied, né? Bem mais fácil. Só uma ambulância aqui atrás. Ok? And that's it. So exercise number 3. No exercício número 3 vocês vão ter que completar, então. Sempre usando o have ou o has plus o participle. Sempre usando o have e o has mais o participle daí, né? Então, por exemplo, Jefferson, né? Exercise number 4. Jefferson has driven from New York to California. Ou seja, o Jefferson já, lembrando que o have e o has como se fosse o nosso já no português, né? Então, o Jefferson já driven, dirigiu, o Jefferson já dirigiu de Nova York
para Califórnia, tá? Então isso que eu quero que vocês façam, completem com have e com has e o participle desses verbos que estão em parênteses. E se tiver alguma dúvida, olha ali no exercício número 3, como é que funciona na negativa aí para fazer pergunta, bem fácil, ok? And exercise number 5, conversation. Have you ever been abroad? Yes, I have. Have you ever seen a movie twice? Yes, I have seen Lagoa Azul twice. Have you ever played baseball? No, I haven't played baseball. And have you ever eaten sushi? Yes, I have eaten sushi. I love sushi actually. Have you ever driven a bus? No, I have never driven a bus. Have you ever won a prize? Prize é uma premiação, tá, pessoal? Então, have you ever won a prize? Yeah, probably. Have you ever studied after midnight? Don't think so. Have you ever taken a picture with a famous actor or actress? No, I haven't, okay? So I just want you guys to fill out exercise number 5. And if you have any question, just ask me, send me a message, call me, and I can help you guys, okay? So see you guys next week. Enjoy your weekend, and cheers.